Seja muito bem-vindo, palestrante, seja muito bem-vinda a mais uma live da semana do Palestrante Corporativo. Esse evento que eu criei para compartilhar com vocês, palestrantes, como é possível aumentar a quantidade de fechamento de palestras pagas para empresas privadas e, consequentemente, aumentar o preço da sua palestra em até 100%, alguns casos até mais do que o dobro. Durante essa nossa live, durante esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, vocês vão ver que eu vou ficar falando uma hora virado para cá, uma hora virado para lá, e eu estou fazendo assim porque eu estou fazendo essa live simultânea para o Facebook, para o YouTube e para o Instagram. Inclusive, se você está me acompanhando aí no Instagram, eu não vou conseguir ver os comentários que você está mandando. Estou tentando fazer uma gambiarra aqui, utilizando mais um celular para poder enxergar os comentários, mas pode ser que eu não veja, tá bom? Não fica bravo comigo, é por causa disso. Vocês nem imaginam a gambiarra que eu fiz aqui para conseguir fazer essa live. Depois eu vou postar para mostrar para vocês a estrutura profissional que eu fiz aqui. E se o gato pular aqui em cima vai dar muito ruim, então pode ser que eu pare a live no meio porque caiu tudo aqui. Tomara que isso não aconteça. Bom, mas por que eu fiz essa live? Eu fiz essa live porque eu criei um grupo no Facebook exclusivo para os palestrantes que estão participando da Semana do Palestrante Corporativo. Então, se você está inscrito na Semana do Palestrante Corporativo, muito provavelmente você recebeu acesso a esse grupo. E nesse grupo eu postei uma foto do mapa do mercado de palestras. Esse daqui é o mapa do mercado de palestras. Eu nunca vi nenhum mapa do mercado de palestras. Por isso, eu criei um mapa em que aqui contém o exato passo a passo que os palestrantes precisam fazer para encontrar o sucesso no mercado de palestras, para descobrir como subir de nível como palestrante. O passo a passo está aqui nesse mapa que eu criei. E aí, o que tem isso a ver com o grupo do Facebook, exclusivo para os palestrantes que estão participando da Semana do Palestrante Corporativo? Eu tirei uma foto desse mapa, tirei uma foto dele e postei lá no grupo. E falei para a galera, pessoal, se tiver 15 comentários aí de palestrantes interessados em saber mais explicações e em conhecer melhor o mapa do mercado de palestras, comentem aí que eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar como é que funciona todo esse conteúdo que está aqui na foto. E teve vários comentários, a galera gostou do mapa, a galera ficou curiosa sobre esse mapa. E eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, essa live aqui hoje, justamente para compartilhar com você, palestrante, todos os passos sobre o mapa do mercado de palestras. Antes de eu começar, eu quero dar uma dica para você. Caso você tenha possibilidade, caso você esteja assistindo essa live pelo seu computador, fica com o seu celular do lado. Vai lá no nosso grupo exclusivo para os inscritos na Semana do Palestrante Corporativo, clica na foto do mapa que eu mandei e fica com essa foto do seu lado. Porque eu não sei se você está vendo com tanta clareza, você que está no Instagram, e nem você que está me vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar com tanta clareza tudo que está escrito aqui. Lá na foto, vocês vão conseguir dar um zoom no conteúdo, aqui nos pontos de contato, nos fatores geradores de interesse, que está com uma letra um pouquinho menor, e vocês vão conseguir acompanhar melhor tudo que eu estou falando, tá? Se não der, eu vou descrevendo aqui cada item que eu vou falando, e aí vocês vão conseguir me acompanhar. Fechou? Vamos lá então. Vamos começar. Antes de mais nada, palestrante, o norte do mapa. Não sei se vocês já pegaram o mapa na mão. Como eu disse em uma das aulas da Semana do Palestrante Corporativo, eu sou escoteiro, porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E durante essa minha época de acampamentos, de atividades, a gente fazia algumas atividades com bússola, com mapas. Todo mapa tem um norte, ele indica qual que é o norte. A bússola, ela indica qual que é o norte. E a partir desse norte da bússola, você sabe para onde você quer ir. Para o sul, para o norte, para o nordeste, para o oeste. Você decide lá onde você quer ir, mas você tem uma orientação. A partir dessa orientação, você se localiza e você sabe onde são os outros pontos cardeais. Aonde são as outras direções que, por exemplo, fica o seu destino, tá? Mas a base é o norte. E aqui nesse nosso mapa também, a gente também tem uma base, a gente também tem um direcionamento. E o direcionamento é o interesse. O norte do mapa do mercado de palestras é o interesse. E você que acompanhou a Semana do Palestrante Corporativo sabe por quê o norte é o interesse. O norte é o interesse porque palestras são consequências
da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas palestrantes. Você precisa despertar tanto interesse, as pessoas precisam sentir tanto interesse no que você tem a dizer, a ponto delas pagarem para te ouvir. Palestra nada mais é do que alguém que desperta tanto interesse na pessoa que a pessoa paga para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E é por isso que palestra não é uma profissão. É por isso que não importa se eu sou um catador de lixo, não importa se eu sou um vendedor de água, não importa se eu sou seja qual for a sua profissão ou ex-profissão. Se o que você fala desperta interesse nas pessoas, você inevitavelmente vai se tornar um palestrante. E talvez até um palestrante que é muito contratado no mercado de palestras. Beleza. Agora a gente já setou aqui o nosso primeiro direcionamento, o norte do mercado de palestras. Tudo gira em torno do interesse. Ou seja, se eu envio e-mails de prospecção para as empresas e não desperto interesse, o que vai acontecer? Os meus e-mails vão ser ignorados, as empresas vão me ignorar. Se eu envio um e-mail de prospecção e eu não consigo despertar interesse, ao invés de fazer isso eu vendo, as empresas não vão me dar retorno, vou ter muitos poucos retornos. E é por isso que tudo que você fizer precisa estar necessariamente voltado ao despertar do interesse daquela pessoa que você está se comunicando. E é muito fácil falar isso para você, palestrante, porque você já desperta o interesse das pessoas que estão assistindo a sua palestra. Você sabe muito bem como despertar interesse, porque você faz isso acontecer. O que você precisa fazer agora é despertar o interesse em outros lugares além da sua palestra. E isso vai ficar mais claro quando eu falar para vocês sobre os pontos de contato. Além da sua palestra, que é o nosso 6º ponto de contato, aliás, o seu 6º ponto de contato com os clientes, você tem outros 5 pontos de contato. Mas daqui a pouco a gente chega aqui, não vamos colocar as carroças na frente dos bois, tá? Vamos voltar aqui para o começo. Tudo gira em torno do interesse, então tudo que você fizer em todos os seus pontos de contato precisa necessariamente gerar interesse para que você não seja ignorado, para que as empresas cogitem querer te conhecer melhor, para que as empresas se sintam interessadas a entrar nas suas redes sociais, a pedir a cotação da sua palestra, a quando entrar no seu site, querer fazer uma cotação ali no seu site, não sair de lá antes de preencher o formulário e cotar a sua palestra. Se você não tiver interesse, isso não vai acontecer. E no mercado de palestras, a partir dessa ideia do interesse, eu comecei a entender que existem níveis diferentes de palestrantes. No mercado de palestras, existem níveis diferentes de palestrantes. Isso quer dizer que não importa quem você seja, não importa o quanto de experiência você tem no mercado de palestras. Se você está no mercado de palestras, você necessariamente faz parte de um dos 4 níveis do mercado de palestras. Você está em um desses 4 níveis do mercado de palestras. Você só precisa ser um palestrante para estar em um desses 4 níveis. Tá? Quais são os 4 níveis do mercado de palestras? O nível dos desconhecidos, nível do progresso, nível do super-herói e nível do legado. O que diferencia os palestrantes que estão dentro desses 4 níveis? O que diferencia é a quantidade de interesse que esses palestrantes desses 4 níveis conseguem despertar nas empresas. Quanto mais interesse você desperta nas empresas, mais acima nessa hierarquia de palestrantes você vai estar. Essa hierarquia, eu simbolizei ela em forma de uma pirâmide. Vocês conseguem enxergar aqui que existe uma pirâmide. E cada nível de palestrante compõe uma fatia dessa pirâmide. Aqui na base, nós temos os palestrantes do nível dos desconhecidos. Por que eles ficam na base? Eles ficam na base porque aqui tem a maior quantidade de palestrantes no mercado de palestras. Olha que interessante, a maior quantidade dos palestrantes no mercado de palestras são desconhecidos pelas grandes empresas privadas do Brasil. Por isso que elas ficam aqui nessa maior fatia da pirâmide. Aqui estão os palestrantes do nível dos desconhecidos. O que caracteriza um palestrante do nível dos desconhecidos? Justamente esse tipo de palestrante que eu estava falando alguns minutos atrás. O palestrante que é ignorado quando faz prospecção. O palestrante que fatura menos de R$10.000 com uma palestra. Não é com palestras, juntando o seu ano. Não, é com uma palestra. Se você cobra menos de R$10.000 em uma palestra, você necessariamente está no nível dos desconhecidos. Porque isso significa que você não desperta interesse suficiente para que as empresas paguem R$10.000 na sua palestra. Ou seja, você está aqui no nível dos desconhecidos. Aqui também estão os palestrantes que não conseguem se diferenciar dos outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas, sobre os mesmos assuntos que ele fala. Isso também caracteriza um palestrante do nível desconhecido.
Acima do palestrante do nível dos desconhecidos, e numa fatia um pouco menor da pirâmide, nós temos os palestrantes do nível do progresso. Quem são os palestrantes do nível do progresso? São os palestrantes que progrediram do nível dos desconhecidos. São os palestrantes que começaram a entender que para que ele consiga vender mais palestras, para que ele consiga atingir empresas de outras regiões do Brasil, é necessário que ele comece a despertar interesse nas empresas e não vender para as empresas. Sua missão não é vender para as empresas, palestrante. A sua missão é despertar o interesse das empresas. E para que você interesse as empresas, você precisa arquitetar o seu ponto de contato, criar fatores geradores de interesse nos seus pontos de contato, como a gente vai ver mais para frente. Quando você faz isso, você sobe um nível. A partir do momento que você está no nível do progresso, você parece um palestrante profissional. E essa palavra é muito importante, palestrante. Parecer. Quando você parece, você é percebido como um palestrante profissional. Os palestrantes do nível dos desconhecidos, eles não são percebidos como palestrantes profissionais, como palestrantes, vamos falar assim, de grife. E simplesmente por você não ser percebido, o preço da sua palestra, o preço, a percepção de valor, ou seja, o quanto eu estou disposto a pagar pela sua palestra, cai. É igualzinho você chegar na frente de uma loja, olhar para a vitrine e falar: essa loja tem cara de ter produtos caros lá dentro. Eu não vou nem entrar aí, porque senão eu vou gastar muita grana. Mas quando você olha para uma lojinha de R$1,99, você conhece que é uma loja de R$1,99. Não precisa nem estar escrito. Só pela vitrine você sabe. Olha isso que eu vou te falar agora. Só olhando para você, eu consigo perceber se você está no nível dos desconhecidos ou não. Porque a sua vitrine me diz isso. A sua vitrine me fala se você é um palestrante desconhecido ou um palestrante de grife. Está conseguindo entender, palestrante? Vai pegando isso, porque é muito importante que você entenda esses pequenos detalhes, essa importância que tem a percepção, a forma como você é percebido no mercado de palestras, tá? Então, o nível do progresso é um nível que eu ajudo palestrantes a alcançar dentro do meu treinamento MBA do palestrante. Porque até aqui, até esse nível, as coisas estão dentro do seu controle. Por isso que eu circulei. Aqui no nível do chegar no nível do progresso está totalmente dentro do seu controle, palestrante. Só depende de você para que você suba de nível. Olha o que eu estou falando para você, não sei se vocês perceberam. Eu estou falando para vocês que para que vocês faturem R$10.000 com palestras, deixa eu me corrigir, R$10.000 por palestras, só depende de você. Só depende de você. Para que você fature R$10.000 vendendo palestras para empresas privadas, só depende de você. E é por isso que eu te ajudo a chegar nesse nível. Mas para que você alcance níveis maiores no mercado de palestras, aí sim você começa a depender de fatores externos. Por exemplo, os palestrantes que estão no nível do super-herói, ou seja, os palestrantes que atuam numa fatia menor do mercado. Quando eu falo fatia, eu quero que vocês entendam que aqui no nível dos desconhecidos é a maior fatia do mercado de palestras. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem muita quantidade de palestrantes, tem muita concorrência aqui. Conforme você vai subindo de nível, a concorrência vai diminuindo. Olha como aqui no nível do super-herói a concorrência é muito menor do que no nível dos desconhecidos. Aqui é briga de faca. Aqui o mercado de palestras é prostituído. Aqui você fica diminuindo o preço da sua palestra para vender palestra. Aqui no nível do super-herói, não. Aqui são as empresas que correm atrás de você. Você não precisa correr atrás da empresa. Sabe por quê? Porque a partir desse momento que você chega nesse nível, você é visto como um super-herói pelas pessoas. As empresas te enxergam como super-herói. E por que eu disse que a partir do nível de super-herói você começa a depender de fatores externos para alcançar esse nível? Porque os palestrantes do nível de super-herói, eles fazem proveito da mídia para alcançar um grande número de pessoas, para ter a sua autoridade confirmada. A mídia confirma a autoridade desses palestrantes do nível super-herói. A mídia confirma que eles são super-heróis. E assim, as empresas privadas começam a enxergar eles como super-herói. As pessoas começam a enxergar eles como super-herói. Tá dando para entender? A grande questão, e o que a maioria dos palestrantes do nível dos desconhecidos não conseguem entender, é que para que a mídia te veja, você precisa levantar sua mão. É que nem quando você está numa escola, você está lá sentado na cadeira e a professora pergunta quem tem uma pergunta. Se você ficar com a mão baixa, ela não vai deixar você perguntar. Mas quando você faz assim,
ela olha para você e fala, tá bom, fala aí sua pergunta. Você precisa levantar a mão para que a mídia olhe para você e fale, tá bom, me conta a sua história. E para que você levante a mão, você precisa necessariamente mexer nas pecinhas que estão dentro do seu controle. Você precisa subir para o nível do progresso. Lucas, como subir para o nível do progresso? É exatamente isso que eu compartilho com você no MBA do Palestrante. Foi isso que eu tentei, em muito pouco tempo, compartilhar com você na Semana do Palestrante Corporativo. Como se colocar em evidência para que os fatores externos, a mídia, os vídeos viralizados na internet consigam te alcançar. Então, quando você é visto como super-herói pelas empresas, você tem menos concorrente, as empresas que começam a correr atrás de você, você não precisa correr atrás das empresas, e esses caras aqui do nível do super-herói faturam a partir de R$20 mil por palestra. Os caras cobram de 20 a 40 mil reais por palestra. Talvez no ano você não ganhe isso com palestra. 20 mil reais por palestra. E aí, no último nível, nós temos o nível do legado. São os palestrantes que têm histórias que são como legados. E por causa desse legado, lembra do interesse? Olha como tudo se conecta. Eu adoro esse mapa aqui, porque eu criei algo que está totalmente conectado. Tudo faz sentido. Como a sua história, o seu legado interessa as pessoas, dá audiência na mídia, retém as pessoas nos vídeos, nas redes sociais, você desperta um alto nível de interesse. E por conta disso, você fecha muita palestra. As empresas estão dispostas a pagar para te ouvir. E pagar sabe quanto? Os caras do nível do legado, que inclusive é o que tem menor concorrência no mercado, eles cobram a partir de 40 mil reais por palestra. Quer saber quanto que o Flávio Augusto da Silva, Geração de Valor, busca lá no Instagram, @geração de valor. Sabe quanto que ele cobra por uma palestra? 400 mil reais por palestra. Sabe quanto o Flávio Augusto está cobrando uma palestra online? Figura aí na cadeira, senão você vai cair. 100 mil reais na palestra online. 100 mil reais na palestra online. Por quê? Porque ele faz isso daqui, ó. O legado dele despertou interesse. E por isso que ele não tem muita concorrência. Não existe muito palestrante que as empresas estão dispostas a pagar 100 mil reais numa palestra online. Tá? Não existe. Mas elas pagam quando a pessoa desperta interesse. Quando o assunto desperta interesse. Dinheiro não é problema para as empresas privadas, palestrante. E é por isso que eu falo que eu tranquilamente consigo mostrar para você, no MBA do Palestrante, como faturar 10 mil reais ou mais por palestra, desde que você faça o seu dever de casa, atualize os seus pontos de contato, que nós vamos falar daqui a pouco, para que eles despertem o quê? O centro do mercado de palestra, para que eles despertem interesse nas empresas, tá bom? A grande questão desses 4 níveis aqui é que o palestrante que está no nível do legado, ele não se importa com palestras. Ele foca na carreira dele, na especialidade dele. E justamente por focar, colocar todas as energias dele na especialidade dele, é o motivo dele ter conseguido construir esse legado. Não tem como construir um legado se você não coloca foco naquilo. Flávio Augusto, o WhatsApp, o Lancity, o Powerhouse, que é o evento dele, meusucesso.com, tudo isso daqui são frutos do foco que ele colocou na carreira dele. E por causa desse foco, ele deixou esse legado, e por causa desse legado, ele desperta interesse e é procurado para palestrar. Mas não é necessário que você construa, não necessariamente você precisa construir um legado para dar palestras. Os palestrantes do nível de super-herói, tem alguns que construíram legados. Não tão fortes quanto esses caras, que estão um nível acima, mas construíram. Por exemplo, ex-esportistas. Ex-esportistas são muito convidados a palestrar, porque eles deixaram um legado de vitória, um legado de medalhas de Olimpíadas, e assim eles são convidados para palestrar. O legado não é tão forte quanto o desses caras, mas eles são vistos como super-heróis por causa disso. Entendeu? Os palestrantes do nível do progresso. Você não precisa necessariamente ter um legado. Você precisa simplesmente mostrar que os seus pontos de contato despertam interesse, mostrar que os seus assuntos são interessantes para as empresas privadas. A partir do momento que você conseguir despertar interesse,
nas empresas privadas, você vai ser convidado a palestrar. Porque as empresas privadas não estão necessariamente só procurando pelo Flávio Augusto. Talvez tenha algumas empresas que não estão com verba disponível o suficiente para contratar o Flávio Augusto, mas precisam de um palestrante. E aí, quem desperta interesse vai ser cogitado. Beleza? Lucas, mas por que além da pirâmide aqui tem uma pirâmide de cabeça para baixo? Aqui está uma outra grande conexão que eu gosto muito de compartilhar, palestrante. De novo, a minha frase, se alguém pudesse me caracterizar por uma frase, seria a seguinte frase: palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas e nas empresas. E isso está desenhado. Sabe o que é essa pirâmide de cabeça para baixo? Essa pirâmide de cabeça para baixo é a demanda, a procura no mercado de palestras. Olha como a demanda funciona. Ela funciona como uma pirâmide de cabeça para baixo. Ou seja, as empresas estão em maior quantidade procurando pelos palestrantes que despertam maior interesse. De novo, as empresas elas estão em maior quantidade procurando por palestrantes que despertam mais interesse no mercado. E é por isso que é tão difícil fechar palestras quando você está no nível dos desconhecidos. Porque tem pouca empresa disposta a pagar pelos palestrantes que estão nesse nível do desconhecido, que não consegue despertar interesse. Quanto menor a quantidade de interesse que você desperta no mercado, menor a quantidade de empresa disposta a pagar pelo que você tem ouvido. Por isso que é tão fácil fechar palestras para empresas da sua região, para empresas que já te conhecem, para pessoas que estão dentro do seu círculo de networking. Porque dentro daquele círculo de networking, você está num nível acima no mercado de palestras. Você está talvez no nível do progresso. Talvez você ainda não fature igual aos caras do nível do progresso. Mas na percepção, lembra da palavra, você é percebido por essas empresas como alguém do nível do progresso. O interesse delas, por você e pelo que você tem a falar, é tão alto quanto você em palestrar naquela empresa. É por isso que é fácil fechar com aquela empresa. Mas, e as empresas que ainda não conseguem perceber que você é tão bom quanto você é? Que o que você fala é tão interessante quanto eu sei que o que você fala é interessante. Justamente para que essas empresas de outras regiões, as empresas do Sudeste, as empresas privadas, as grandes marcas que ainda não te conhecem, percebam o quão interessante você é, que você precisa arquitetar os seus pontos de contato para que elas te percebam, para aumentar a sua percepção de valor, tá? Quanto mais alto você tiver, quanto mais alto for o seu nível no mercado de palestras, mais empresas vão te procurar. Olha que interessante. Aqui em cima, no nível do legado, tem mais empresas querendo contratar esses caras do que palestrantes nesse nível. E é por isso que é tão difícil conseguir a agenda desses palestrantes no nível do legado. É por isso que é tão difícil conseguir a agenda dos palestrantes no nível do super-herói. Porque tem mais procura do que palestrantes nesse nível. Caraca! Bom! Eu fico bobo com quanto isso é óbvio para mim, mas às vezes não é para o palestrante. Enquanto esses caras aqui têm mais palestras do que dias no calendário dele, você está aí travando batalha para fechar palestras e colocando a culpa dessa dificuldade na pandemia. Não é a pandemia, não. Eu estou fechando a mesma quantidade de palestras do que antes da pandemia. E para você não dar desculpa que isso eu faço porque eu sou uma agência, tem palestrantes que eu conheço fechando a mesma quantidade, até mais do que antes da pandemia. A culpa não está na pandemia, a culpa está na quantidade de interesse que você consegue despertar no mercado de palestras. Tá bom? Então, explicado aqui os níveis, eu quero explicar rapidinho o efeito Tony Robbins. Vocês conhecem palestrantes? O Tony Robbins, não conhece? O Tony Robbins é um dos maiores palestrantes, um dos maiores treinadores, um dos maiores coaches do mundo. Sabe quanto custa a palestra do Tony Robbins? Chuta. Deixa eu ver aqui nos comentários do Instagram se alguém chuta. Chuta quanto custa a palestra do Tony Robbins. A palestra dele custa $1 milhão. Reais não, dólares. Ou seja, 5,5 milhões de reais
A palestra do Tony Robbins custa 5 milhões e meio de reais. Parece loucura, mas é verdade. O Tony Robbins, ele desperta uma carreata, ele consegue arrastar uma carreata de fãs. E é por isso que ele pode cobrar isso pela palestra dele. Ele desperta interesse global, o interesse de muitas pessoas, entendeu? Esse mesmo interesse, esse mesmo efeito, por isso que eu chamei de efeito Tony Robbins, esse efeito de conseguir arrastar pessoas, de conseguir tornar as pessoas seus fãs, é a mesma coisa que os palestrantes do nível do super-herói, do nível do legado, conseguem fazer. Entra no perfil do Flávio Augusto. Qualquer vídeo que ele postar, tem um monte de gente falando: Flávio, você é fera, sou seu fã. Ele consegue despertar o efeito Tony Robbins. Quando você consegue gerar fãs, você desperta o efeito Tony Robbins, tá? Lucas, beleza. Consegui entender tudo que você passou, os 4 níveis, muito interessante. Saiba que isso é só o começo do mapa. A gente já está falando aqui há quase 30 minutos de live e esse é só o começo do mapa do mercado de palestras. Aqui está os níveis, não importa se você conhece os níveis ou não, você sendo um palestrante, você está em algum desses níveis, tá? Se você sente as dificuldades que eu falei, provavelmente você está no nível dos desconhecidos. Para ser uma régua básica, se você cobra menos de 10 mil reais, você está no nível dos desconhecidos, cobra mais do que isso, você está no nível do progresso. Lucas, mas como é que eu faço para subir de nível? Eu tenho um treinamento de 4 módulos, com 20 aulas cada módulo, para te mostrar como fazer isso. É impossível eu falar isso aqui em meia hora, em uma live. Mas, a partir desses tópicos do mapa do mercado de palestras, eu vou tentar trazer para você uma perspectiva de como fazer isso acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Você está no nível, vamos supor que você está no nível dos desconhecidos. Existe um grande problema com os palestrantes que estão no nível dos desconhecidos. Sabe qual é o problema? Além de não conseguir despertar interesse das empresas, sabe qual é o problema? Eles não conseguem movimentar a carreira deles. Você fecha palestras para empresas que já te conhecem, para pessoas que estão no seu círculo de networking. O grande problema é que você não consegue movimentar a venda da sua palestra para empresas de outras regiões do Brasil, para empresas privadas de outras regiões do Brasil. Fora da sua região, fora do seu círculo de networking, a sua palestra, a sua carreira como palestrante está parada, está na inércia. Como fazer para tirar a sua carreira da inércia? Para fazer você se movimentar, para fazer a sua carreira se movimentar e assim você subir de nível. Como fazer? É necessário que você encontre uma força motriz. O que é força motriz? Força motriz é algo que te coloca em movimento. É algo que gera movimento. Só que o problema é que a força motriz, ela depende de muita energia. Para te dar um exemplo claro, o carro tem, tem vários tipos de carros, mas um carro geralmente tem 5 marchas. Adivinha qual é a marcha mais forte do carro? Marcha número 1, a primeira marcha. Essa é a marcha mais forte do carro. Por que a marcha mais forte? Porque ela é a força motriz do carro. Ela é a marcha que precisa tirar o carro da inércia. Precisa fazer o carro se movimentar. A partir do momento que ela faz o carro se movimentar, aí você coloca as outras marchas, que são marchas de velocidade, não de força motriz. No avião, quando ele vai decolar, quando ele vai pousar, ele necessita da força motriz. Imagina, aquele objeto daquele peso, daquele tamanho. A maior quantidade de combustível que o avião gasta é na decolagem e no pouso. Simplesmente porque aquele momento é o momento da força motriz do avião. Assim como o carro, assim como o avião, você também precisa de uma força motriz, palestrante. É necessário que você também movimente a sua carreira nos outros estados, para empresas privadas que ainda não te conhecem, para que você consiga subir de nível no mercado de palestras. Essa força motriz, é óbvio, é o interesse. Mas como colocar o interesse como movimentador, como força motriz do seu mercado, da sua carreira como palestrante? A resposta óbvia de vários palestrantes seria essa. Eu preciso estar na mídia para conseguir gerar movimento na minha carreira. Só que a mídia é consequência disso.
A mídia não vai dar atenção para você se você não consegue despertar interesse. Sabe por quê? Porque a mídia está atrás de audiência, atrás de pessoas dispostas a ficar paradas ali olhando o que você tem a dizer. Se você não desperta interesse, você não faz as pessoas ficarem paradas, vidradas no que você tem a dizer, ou seja, interessadas no que você tem a dizer, a mídia vai ver que você não dá audiência e assim. E por isso que eu coloquei um X aqui em cima do fator mídia de massa. Entendeu? Então, é o seguinte, para que você consiga encontrar uma força motriz que movimente a sua carreira a ponto de você conseguir subir de nível, tenha certeza que isso vai dar trabalho. Lembra, a primeira marcha do carro é a marcha mais forte. A quantidade de combustível que o avião gasta é maior na decolagem do pouso. Toda vez que você precisa aplicar força motriz, você precisa colocar mais energia. Porém, a partir do momento que você já está se movimentando, você não precisa de muita força, muita energia. É por isso que a marcha 2, 3, 4, 5 do carro não é forte. Ela simplesmente dá velocidade. A analogia perfeita é uma bola de neve. No começo, a bola de neve é pequenininha. Você precisa fazer força para aumentar o tamanho dela. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai começando a rolar sozinha. A sua carreira vai começar a rolar sozinha a partir do momento que você conseguir aplicar a força motriz. E como aplicar essa força motriz suficiente para você subir de nível, palestrante? Você faz isso utilizando seus pontos de contato e recheando seus pontos de contato com fatores geradores de interesse. Tá pequeno que eu estou mostrando aqui. As letras são pequenas, mas como eu falei, você, principalmente palestrante que está aí no nosso grupo exclusivo da Semana do Palestrante Corporativo, pega a fotinha do mapa do mercado de palestras e vai acompanhando essa nossa live com a foto do lado, tá? Existem 6 pontos de contato em que você tem a oportunidade de despertar o interesse das empresas. Eles são, o primeiro de todos, que você já conhece, que você adora, as palestras. O segundo, na verdade, palestra é o último fator, né? Aqui a gente tem, do começo, site, redes sociais, Media Kit, e-mail marketing, blog e, no final, palestras. Nesses 6 pontos de contato é necessário que você desperte o interesse das empresas. Você já sabe como fazer isso nas palestras, mas você também precisa despertar interesse no seu blog, no seu e-mail, no seu Media Kit, nas redes sociais, no seu site. Lembra que eu disse que a partir do momento que você... Deixa esse carro passar. A partir do momento que você começa a despertar o interesse, fazer as coisas acontecerem, as coisas que estão dentro do seu controle acontecerem, você tem a oportunidade de subir de nível, talvez de chegar no nível de super-herói. Vou te dar um exemplo. O Rick Chester, quando fez o vídeo da água, já era o 10º vídeo da água que ele tinha feito. Quer dizer, o 10º vídeo da água não, o 10º vídeo que ele tinha feito. É por isso que no começo do vídeo dele ele fala Minuto do Empreendedor, ou Minuto do Empreendedorismo, não me lembro como é que ele falava. Porque era uma série de vídeos que ele fazia e postava nas redes sociais dele. Segundo ponto de contato que você tem à disposição para despertar interesse. Ele conseguiu fazer isso daqui de uma forma massiva, despertou muito interesse. As empresas correram atrás dele. E é por isso que hoje ele é um palestrante do nível do super-herói, um palestrante que desperta o efeito Tony Robbins. Consegue entender, palestrante? Então é necessário que você desperte interesse nesses 6 pontos de contato. Como fazer isso? Recheando os seus pontos de contato com fatores geradores de interesse. Então você precisa acrescentar nos seus pontos de contato fotos incríveis, textos estratégicos, domínio, o seu www, o seu arroba, né? Os vídeos, depoimentos e entrevistas. Você recheia os seus pontos de contato com esses elementos. E quando você faz isso, você cria um empilhamento de fatores geradores de contato em cada um desses pontos de contato, fatores geradores de interesse em cada um desses pontos de contato. Esse empilhamento de fatores geradores de interesse vai aumentando a quantidade de interesse que você consegue despertar em um cliente. E por você aumentar a quantidade de interesse, tá vendo? Tudo isso está dentro do seu controle. Você não precisa de fatores externos para isso, você só precisa colocar energia, trabalho, foco para empilhar, colocar fotos incríveis no seu Media Kit, textos estratégicos, porque não tem que ter texto longo no seu Media Kit, são textos curtos. A partir do momento que você vai empilhando isso em cada um dos seus pontos de contato, você vai aumentando a quantidade de interesse que você desperta nas empresas. E isso movimenta, isso é uma força motriz que movimenta a sua carreira
para fora da sua região, para fora do seu ciclo de networking, começa a te interessar para empresas privadas que ainda não te conhecem. Se você faz isso e repete, você tem a oportunidade de subir de nível. Mas como criar fotos incríveis? Como criar textos estratégicos? Como conseguir colher depoimentos de clientes? É muito difícil colher depoimento de clientes. Como fazer isso? Tudo isso são coisas que eu mostro nos 4 módulos do MBA do palestrante. E outra coisa, não basta só fazer isso e sair se comunicando com os contratantes, porque existem épocas do ano em que os contratantes de palestras estão mais dispostos a contratar palestrantes. Existem épocas do ano em que os contratantes de palestras não precisam de palestrantes. Se você mandar e-mail tentando vender, ele vai te ignorar. E é por isso que eu criei essa escala aqui, ó. Nessa escala, nesse termômetro, eu te mostro épocas do ano em que o contratante, o gerente de RH, está frio, em épocas do ano em que ele está quente. Então, a gente tem 4 estágios aqui nesse nosso termômetro. Estágio da inércia, estágio do insight, estágio do NIC e estágio do FAN. Aqui no estágio da inércia, é o estágio em que os clientes eles estão parados também. Eles não estão se movimentando procurando por palestrantes. Nesse estágio, ele está frio. Se você entra em contato com ele, ele vai te ignorar. Mesmo que você tenha um posicionamento incrível, mesmo que você crie um empilhamento de fatores geradores de interesse, ele vai te ignorar, porque ele não está precisando de palestrantes naquele momento. O foco dele é bater a meta da empresa, por exemplo. Aqui é o momento de você criar relacionamento com esse cliente. Como criar relacionamento com o gerente de RH, com o gerente de marketing? Eu falo isso no MBA do palestrante também. No estágio do insight, o contratante, o gerente de RH, ele já está pensando na possibilidade de contratar um palestrante. Já está entrando no radar dele o próximo evento da empresa. Ele já está cotando lugares, cadeiras, coquetel. E aqui já começa a surgir possibilidade de contratar um palestrante, porque ele já está formulando o roteiro do evento. Por isso que chama estágio do insight. Se você aqui no estágio da inércia criou um relacionamento com esse cara, é mais alta a possibilidade dele te considerar quando ele estiver no estágio do insight. O próximo estágio é o estágio do NIC. E por que se chama estágio do NIC? Porque essa classificação que eu te mostrei há alguns minutos atrás, dos níveis dos palestrantes, se chama método NIC, níveis de interesse do cliente, por isso que chama NIC, níveis de interesse do cliente. Quando os clientes estiverem nesse estágio do NIC, eles vão considerar os palestrantes que mais despertam interesse aqui no método NIC. Ou seja, eles vão primeiro olhar para os palestrantes do nível do legado, do super-herói, para depois pensar no nível do progresso, no nível dos desconhecidos. Se você não gera um relacionamento com o contratante no estágio da inércia, além de não ser considerado no estágio do insight, você é o último a ser considerado quando ele olhar para o método NIC. O último estágio do FAN, o último estágio desse nosso termômetro é o estágio do FAN. Aqui não adianta. Nesse estágio, ele vai querer contratar um palestrante que é o ídolo dele. E ele vai estar disposto a pagar quanto for esperar, o tempo que for para contratar esse palestrante. Já aconteceu aqui do Zico, do Cortella, clientes esperarem 6 meses para esses caras abrirem a agenda e ele poder contratar uma palestra deles. Palestra de 30, 50 mil reais. O problema não é o preço. O problema é a quantidade de interesse que você consegue despertar no mercado de palestras. E eu fiz essa live aqui de 45 minutos simplesmente para mostrar esse mapa para você, palestrante. Aqui está o mapa. E a oportunidade de você entender como gerar essa força motriz, como empilhar fatores geradores de interesse, como subir de nível no mercado de palestras, como você abordar o contratante que está no estágio da inércia, no estágio do insight, no estágio do NIC, como despertar interesse no mercado de palestras. Eu estou abrindo a partir de amanhã no MBA do palestrante. A partir de amanhã, você que quer saber como aumentar a quantidade de palestras para empresas privadas, que quer saber como aumentar em até 100% o preço da sua palestra, vai poder fazer parte de um treinamento, do único treinamento de vendas e de marketing especificamente para palestrantes corporativos. Se você quer ser um palestrante corporativo, se você quer fechar a maior quantidade de palestras que você tem hoje para empresas privadas, palestras pagas, palestras bem pagas, eu te sugiro fortemente que você participe desse treinamento.
Se você já está inscrito na Semana do Palestrante Corporativo, você recebeu um e-mail meu hoje de manhã falando mais sobre as inscrições de amanhã. Então a minha dica é para que você fique esperto e não deixe essa oportunidade passar. Enquanto você está aí sentado, tem muitos outros palestrantes despertando muito interesse no mercado de palestras e fechando oportunidades que poderiam ser suas. Então é isso. Eu fico por aqui, espero que você tenha tirado alguns insights dessa nossa live, do método NIC, do mapa do mercado de palestras, e eu espero poder estar junto com você nos próximos 2 meses, te mentorando, te ajudando a como despertar mais interesse das empresas privadas. Tamo junto, e qualquer coisa é só me chamar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todos os dias estou compartilhando conteúdo gratuito com você, palestrante. Conteúdo que pode te ajudar a despertar mais interesse nas empresas. Valeu, até a próxima, conta comigo.